Bom, então, uma boa tarde a todo mundo, sejam bem-vindos, vocês, a professora Marisa. Essa gravação vai ser a última da série relativa às várias histórias. Tivemos vários vídeos com as várias histórias, cada um de vocês apresentou um conto, ou mais de um conto, então nós vamos fechar essa fazendo uma espécie de ciclo. Nós começamos com a exposição da professora Juracy, agora vamos fazer também uma convidada especial, grande conhecedora da obra do Machado. Nós vamos fazer as perguntas, ela vai respondendo, se a gente quiser contestar também pode, né? Eu acho que podemos começar com a Bruna, e daí vão seguindo as perguntas. Olá, professora Marisa. Então, minha pergunta é sobre o conto Um Apólogo. Um apólogo, ele é comumente integrado em coletâneas de contos voltadas para alunos dos anos finais do ensino fundamental, ali alunos entre 11 e 14 anos normalmente. Tu poderia falar um pouco sobre as características formais do conto que justificariam essa seleção, essa escolha por destinar esse conto a esses alunos tão jovens? Obrigada, Bruna. A sua pergunta é uma coisa que rola um pouco na minha cabeça mesmo. A minha hipótese é que esse texto ele passa muito para livro didático. Acho que ele aparece em mais de 20 livros didáticos. Pelo gênero, né, que é um gênero tido por um gênero simples. O apólogo é um pouco parecido, até onde eu andei pesquisando, com a fábula. São gêneros que conferem a palavra a seres que originalmente não falavam, né? O lobo, a raposa, o passarinho, o gato, a agulha, a linha, o carretel, a tesoura, o alfinete. Todos esses seres são seres mudos e, portanto, fazê-los falar é montar, é escrever, é produzir, é compor um apólogo. Geralmente, fábula é alguma coisa ligada ao mundo animal. E essas histórias que dão voz a seres que não costumam ter voz, elas geralmente fazem isso para ilustrar um determinado pensamento, geralmente um pensamento de natureza moral, comportamental. É um pouco por aí que eu penso. Agora, esse texto do Machado, ele, numa certa altura, ele rompe a tradição desse gênero simples no momento em que o narrador comenta, brinca que ele precisa dar uma polidazinha no texto, aí fala nos galgos de Diana para comparar com os dedos da costureira. Depois, mais para frente, aí é o Machado de corpo inteiro, ele faz a mesma coisa quando ele diz, olha, eu não sei se eu já disse isso, mas essa história se passava, etc. e tal. Eu até, se fosse organizar um livro didático, acho que eu tiraria esses pedaços, porque eles comprometem a pureza, digamos assim, do gênero apólogo. Mas eu acho que é por isso, também porque é uma coisa muito curta, e livro didático precisa sempre de coisas curtas, porque essas coisas precisam caber nos 50 minutos da aula. Eu acho que eu penso meio por aí, Bruna. Muito obrigada, professora. Eu tenho outra pergunta também. Eu gostaria de saber se a senhora poderia falar um pouquinho sobre a temática do adultério feminino no Várias Histórias, porque ela perpassa alguns contos, como A Cartomante, Uns Braços e Dona Paula. Eu acho que quem gosta de fazer psicanálise com literatura tem no adultério feminino um prato cheio para discutir a coitada da Dona Carolina, né? O casamento do Machado com a Dona Carolina é sempre visto como um matrimônio exemplar, felizes pelo resto da vida. De todos desses contos do Várias Histórias, aliás, eu queria fazer um parênteses, Machado precisava ter um assessor para dar nome aos livros dele, porque chamar um de Papéis Avulsos e outro de Várias Histórias é um atestado de completa falta de capacidade de nomear aquilo que ele escreve, né? E no Várias Histórias ele até repete um pouco o prólogo do livro em alguns contos, é um pouco desorganizada a vida livresca do Machado, mas tudo bem. De todos esses contos que encenam adultérios, o meu preferido é a Cartomante, porque a figura feminina da Cartomante, a adúltera Rita, ela é desqualificada ao longo de toda a historinha que Machado conta. Ela é tonta, ela é ingênua, ela é um pouco
uma figura feminina desqualificada. E o adultério, penso, e aqui não só nos contos do Machado, mas o adultério, eu acho que ele sempre é uma forma do Machado desqualificar a figura feminina, o que cria um certo problema para a gente, digamos, achar que Machado está acima de qualquer crítica, porque o grande adultério da história, da obra dele é a Capitu, né? Quer dizer, que a ideia se ela traiu ou se ela não traiu o Bentinho é, num certo sentido, menos importante do que o levantamento da suspeita da traição. Eu sinto falta de um aprofundamento maior nas figuras femininas do Machado de Assis. Pode ser implicância minha, mas é um pouco assim que eu me sinto. Obrigada, professora. Professora, prazer enorme poder conversar contigo aqui, estar presente com todos vocês. Então, como é a minha primeira vez aí para fazer alguma pergunta, eu resolvi caprichar e, em vez de fazer duas, eu vou fazer uma super pergunta. Nos contos Entre Santos e O Cônego, ou Metafísica do Estilo, o Machado utiliza uma combinação de religião com psicologia. No Entre Santos, o narrador se refere aos santos assim: todos eles, terríveis psicólogos, tinham penetrado a alma e a vida dos fiéis e desfibravam os sentimentos de cada um, como os anatomistas que escalpelam um cadáver. Já no Cônego, o narrador sugere que a gente atente para a psicologia, no que tange a análise do estilo literário. Abro aspas. As filosofias queimarão todas as doutrinas anteriores, ainda as mais definitivas, e abraçarão essa nova psicologia nova, única, verdadeira, e tudo estará acabado. Daí, né, eu pergunto, o narrador machadiano nesses contos, ou a visão machadiana do narrador, não conteria um pouco dessa pretensão de apresentar uma narração que englobasse aspectos morais advindos da religião católica? Ou seja, no lugar de um narrador onisciente, simplesmente uma espécie de santo, como no Entre Santos, assim, enquanto uma certa imagem ideal de narrador. Daí, somando a onisciência, esse toque religioso. Ou alguém acostumado a confidências, como o próprio padre, né? O cônego, sábio por conhecer os segredos humanos, né? Sempre indissociados da questão divina, enfim. Daí talvez seja possível encontrar ecos dessas associações que eu fiz na escolha do narrador e do protagonista do Memorial de Aires. Olá, Alexandre. Bom, o Entre Santos é dos contos que eu acho mais chatos do Machado de Assis, para dizer bem a verdade. Metafísica do Estilo é um dos melhores contos do Machado de Assis, na minha perspectiva. O Entre Santos faz parte, digamos assim, dos contos do Machado que às vezes lembra um pouco uma crônica. Ele conta um episódio do velho sujeito que entra na igreja e, de repente, os santos viram pessoas humanas. Uma coisa muito curiosa com os meus alunos é que acho que 2 ou 3, trabalharam muito com a noção do conto fantástico a partir do Entre Santos, né? Eu fiquei muito interessada nessa perspectiva, até porque o Mackenzie é uma universidade presbiteriana, né? E no mundo presbiteriano, os santos são fadas, bruxas, são tão imaginários quanto personagens que a gente considera fantásticos na literatura. Mas, no fim, eu acabei dando razão mesmo, porque aqueles santos, e traindo o segredo da confissão dos seus fiéis, tem algo de fantástico, de ruptura com a realidade do mundo religioso, particularmente o mundo religioso católico brasileiro da época do Machado de Assis. Eu acho que o narrador do Entre Santos, ele é um narrador humilde, ele é um narrador que conta que ele se assustou, que ele desmaiou, que ele caiu. E o texto inteiro é uma espécie de pedido de desculpas ao leitor por contar aquela história daquela forma. Mas atribua isso ao fato de que eu não gosto do conto. Agora, a Metafísica do Estilo é outro assunto. Eu acho que é um dos textos no qual Machado de Assis discute a realidade da literatura da época dele, né? Primeiro, eu tenho uma coisa curiosa, que é a ideia do sermão para celebrar uma festa. Então, digamos que eu tenho um gênero literário ligado à igreja, e o pouco conhecimento dos caras que vão pedir para o cônego fazer o sermão
é ironizado pelo Machado, porque quando o Cônego ironiza, eles não entendem absolutamente nada, despedem-se e vão embora. Bom, o Cônego é uma boa alma, né? Ele não estava a fim de fazer o sermão, mas concorda em fazer o sermão. Quando ele lê no jornal a forma pela qual ele é qualificado, que é um clichê secular, né? Ele quase desiste, mas no fim ele gosta de escrever, ele volta, almoça e começa a escrever a história. O fantástico é a ideia, o que eu gosto muito do texto, é a ideia de como é que funciona a nossa cabeça em termos de linguagem. Eu passei para vários colegas linguistas, né, se divertirem com isso, porque isso aqui quase que volta um pouco ao Saussure, né, de você ter o paradigma, o sintagma, então você tem as palavras se perseguindo e tentando uma achar a outra. E eu achei que o Machado resolve isso de uma forma muito divertida para quem vê um pouquinho o que era o conhecimento de língua na época em que o Machado escreve esse conto. Eu andei investigando e perguntando um pouco para colegas e aparentemente não é um assunto de que, na época, aparentemente também não havia linguistas, mas havia gramáticos que faziam, às vezes, de linguistas. Mas parece que essa percepção da combinação das palavras como sendo um gesto fundamental na produção da linguagem não era uma coisa que preocupava muitos. E Machado faz isso de uma forma soberba, né? Quer dizer, finalmente, Silvio e Sílvia se encontram. E, de novo, Machado ri de nós. Ele diz, leitora, não está entendendo nada, né? Confesse aí que eu vou explicar direitinho. Eu adoro esse Machado, professor bem-humorado, que bate delicadamente nos seus leitores. Mas não sei se era por aí, Alexandre. Tá ótimo. Só que eu tenho uma tendência de tentar ler os contos buscando antecipar algumas mudanças estilísticas futuras, assim, no que virá a seguir, né? Então foi mais nesse sentido de né, o que tem ali, o que se encerra no próprio conto, ou até quanto é uma reflexão mesmo do Machado em voz alta a respeito da própria composição. Era mais nesse sentido. Se uma coisa de Machado a respeito da própria composição, eu acredito que o Cônego, a metafísica do estilo, pode perfeitamente corresponder a essa sua ideia, Alexandre. Agora, só também corrigindo uma coisa, você puxou aí Memorial de Aires, né, obras posteriores do Machado. Eu não sou assim tão mergulhada na obra do Machado para pensar com você essa passagem de um para o outro. Eu acho que de tudo que você citou, eu acho que o meu preferido mesmo é o Cônego. Eu acho que alguém devia fazer uma edição comentada, divertida desse conto. Obrigado. Bom, eu vou fazer uma pergunta da nossa colega Cristine, que não pôde estar presente, então eu vou ler a pergunta dela. Em relação aos contos Adão e Eva e Viver, o aspecto mais destacado em muitas leituras é a intertextualidade com o texto bíblico. Entretanto, pode-se pensar em alguns aspectos sociais, como a escravização, por exemplo, e que, sobretudo nos anos posteriores à publicação dos contos, quase não eram abordados pela crítica. Professora, tendo em base os diferentes pontos de partida de leitura da obra de Machado, a senhora poderia falar um pouco como poderíamos abordar a questão da leitura e das diferenças de interpretação ao longo do tempo? Bom, mais confissões. Adão e Eva e Viver são coisas chatésimas. Machado de Assis devia ter obrigação de mandar o texto, aí ele não sabia bem o que fazer, abriu a Bíblia, foi lá, achou as Veros em algum livro que ele tinha na estante e escreveu as histórias. Bom, eu acho mesmo que são intertextos bíblicos, num certo sentido, principalmente em Viver, existe uma espécie de desqualificação do herói, o herói inseguro, mas eu não fui muito além disso aí na leitura desse conto. Acho que é um conto que o leitor termina
com vontade, se tiver, de começar de novo para ver se ele não tinha entendido. Eu acho que ele pode ler várias vezes, ele vai continuar sempre querendo voltar ao começo do conto para ver do que se tratava. O Adão e Eva é um conto divertido, é um conto absolutamente irreverente em relação à Bíblia. É talvez o uso mais irreverente e criativo que Machado faz do texto bíblico, sobretudo na mudança da posição do diabo. Né? Quer dizer, o diabo que tenta Eva seria uma espécie de um texto anterior ao princípio da Bíblia, mas também eu acho que é um texto divertido para quem conhece a versão original. Como quase todo mundo conhece a versão original, esse texto eu penso que poderia ser bem entendido e gerar até alguns sorrisos dos seus leitores nas suas publicações, tanto no jornal quanto no livro. Agora, a outra pergunta, como é que a gente discute as diferentes leituras que um mesmo texto tem? Eu acho que a interpretação que cada pessoa faz daquilo que lê tem a ver com aquilo que ela viveu, né? Então, mesmo, por exemplo, achar aspectos sociais em Adão e Eva, em Viver, eu não consegui na minha leitura original. Pode ser que vocês, discutindo os contos, vocês tenham visto isso. Mas, por exemplo, eu acho que eu vou pegar um autor com quem eu estou bem mais familiarizada do que Machado de Assis para exemplificar o que eu quero dizer. Por exemplo, hoje pede-se que não se leia Monteiro Lobato porque ele tem expressões preconceituosas e racistas na sua obra. Ao tempo em que Monteiro Lobato escreveu a sua obra, as expressões que ele usa para designar, para nomear a tia Anastácia eram absolutamente correntes e não havia o menor desconfiômetro de que elas poderiam ser ofensivas para pessoas negras. Então, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. A professora Regina e a sua literatura portuguesa, né, lembra Claro de Camões. Mudam-se os tempos e mudam-se as leituras, né? Por exemplo, livros que tratassem de homossexualidade no século XIX eram absolutamente banidos, proibidos. Hoje são livros que são premiados em concursos literários. Por quê? Porque estamos no século XXI e até meados do século XX a homossexualidade, a homoafetividade eram vigorosamente condenadas. Então, qualquer texto que aludisse a isto era um mau texto. Então, eu penso que, por exemplo, hoje, eu fico imaginando um africano hoje lendo os Lusíadas e aquele heroísmo todo do Vasco da Gama que civiliza os negros da África, batiza todo mundo. Hoje, isso é visto como um crime contra a humanidade. É uma coisa intolerável pensar no que aconteceu com a África a partir das navegações que nós tanto celebramos, né? Não sei se era por aí que a Cristine estava pensando, mas eu acho que é meio assim mesmo. Olá, professora Marisa. É um prazer tê-la aqui conosco. A minha pergunta é uma pergunta retórica. Machado de Assis transcende o tempo, né, e mantém-se soberano até hoje. O que faz, na sua opinião, o que faz de Machado um autor ainda contemporâneo? E qual a importância do escritor para a literatura brasileira hoje? A resposta correta é que Machado é vivo até hoje porque ele é ótimo. Concordo plenamente, ele é ótimo. Agora, ao mesmo tempo, Machado, além da qualidade do texto dele, das questões que ele levanta no texto, ele foi um intelectual muito participante da vida social da época dele, não é? Tomando todos os cuidados para que a sua figura fosse preservada e fosse ligada a eventos que eram cultural e politicamente importantes na época, né? Eu acho que Machado de Assis, a partir do momento em que ele se assume como uma espécie de mestre da sua geração, e a correspondência dele, sobretudo a correspondência dele com Joaquim Nabuco, as crônicas dele no jornal,
mostram Machado palpitando em absolutamente tudo e todos seus contemporâneos. Eu acho que isso torna o Machado uma figura nacional, né? E, para ser coerente com o que se diz hoje, uma figura internacional. Ele trata de temas profundamente humanos, né? A gente estava falando de adultério. A questão do amor, a fidelidade a um amor ao longo da vida, os enganos que o amor pode causar às pessoas apaixonadas. Tudo isso são coisas que a gente acredita que desde sempre os seres humanos experimentaram. E Machado de Assis trata destas coisas. Ora, ele trata destas coisas da maneira como essas coisas se manifestavam no século XIX, quando ele escrevia. Tanto que hoje, se você der um texto do Machado de Assis, voltando um pouco à pergunta da Cristine, né, e talvez um pouco da Bruna, dá Dom Casmurro para um aluno do ensino médio hoje o texto puro, o texto sem rodapé, o texto sem apresentação, o texto sem roteiro de atividades. O que esse aluno vai achar? Se ele chegar ao fim do livro, vai ser porque você disse que você vai dar nota pelo número de impressões digitais que haja nas páginas do volume que você emprestou para ele. Eu acho que essa ideia da universalidade dos autores, ela é bastante discutível, porque os autores, eles não... Penso eu, tem aí a minha parceira, não sei o que ela acha, mas eu não acho que nenhum texto é universal em si mesmo. Um texto se torna universal através dos vários paratextos em que ele é inscrito, em que ele está inserido. Não sei se a parceira pode falar. Posso, sim. Posso. Claro, eu concordo. Eu acho que realmente o texto bem carregado com essas interpretações todas com um peso, né? Isso aí influencia a leitura e torna atual, o atualiza. Mas eu acho que também está presente o fato de que ele continua respondendo algumas questões, né? Ele sobrevive a questões contemporâneas, e isso o Machado faz e outros não fazem. Os outros da época dele, eu acho que nem todos conseguem. Eles acabam naufragando, né? Porque eles não dizem para nós o que a gente gostaria de ouvir. E o Machado, eu acho que diz uma opção de coisas. Ele diz, ele foi mais radical também. Mais uma vez, uma pergunta da nossa colega Cristine. O que faz um texto ser compreendido de modo distinto pelas diferentes gerações de leitores? Então, eu vou pegar uma carona no que a Regina disse, porque se Machado continua respondendo às questões que nós vivemos hoje, significa que Machado é lido hoje de uma maneira diferente da maneira como ele era lido na época da primeira publicação daquela obra, né? Eu concordo, eu acho que sim, eu acho que em vários... Eu estou tentando achar algum exemplo mais concreto na obra do Machado. Eu gosto muito da cena do Brás Cubas, em que ele presencia um ex-escravo que ele libertou, acho que era o Prudêncio, que está espancando um outro escravo numa praça pública do Rio. Ele chama o ex-escravo e pede para o ex-escravo parar de bater no escravo, e daí o Prudêncio para de bater e diz, não, mas ele é muito vagabundo, etc. e tal, e no fim o Brás Cubas diz, veja como é um malandro, ele era escravo e esqueceu como é que era. Eu acho que a forma pela qual Machado alude a questões sociais, a uma certa impossibilidade de solução de questões sociais, exceto a nível pessoal, é algo extremamente contemporâneo da obra do Machado. Agora, eu acho que exige uma leitura de 6 camadas literárias, né, para fazer essa transição. Mas não tenho muita certeza. Olá, professora. Tem uma questão sobre os contos O Enfermeiro e A Causa Secreta. São esses 2 contos que apresentam relatos de experiências violentas, né, com a presença de personagens sádicos como o Coronel Felisberto e o Fortunato. Então, eu gostaria de saber, na sua opinião, como esses contos se enquadram, né, em várias histórias e se eles dão subsídios para que a gente estabeleça uma relação específica entre a perversidade desses personagens e o seu pertencimento às classes proprietárias.
O Enfermeiro é um dos contos que um dos alunos foi buscar na Gazeta de Notícias, né? E é interessante que o conto da Gazeta de Notícias é mais comprido. Tem outro nome, chama-se Coisas Íntimas, né? E, efetivamente, na Gazeta de Notícias, o Procópio fala muito mais sobre ele mesmo, né? Então, ele se apresenta como uma personagem volúvel, uma personagem que faz uma série de coisas, não se interessa, vai fazendo e vai largando. É muito curioso porque, nesse aspecto, Machado talvez tenha acertado ao mudar o nome do conto, porque no conto, na versão do jornal, há muito mais coisas íntimas do que especificamente no conto Enfermeiro. Eu não acho que o Procópio, eu acho que ele matou sem querer o coronel. O coronel o atacou, né? Ele foi se defender e, sem querer, ele matou o coronel. Então, eu não acho que se compara isto àquela morte planejada, detalhadamente executada na Causa Secreta, né? A Causa Secreta é um dos contos de terror mais assustadores que eu conheço. Eu nem sei se ele consta das contemporâneas antologias de contos de terror, porque ele é um conto que, eu não sei como é que, Rodrigo, não sei se você está trabalhando com ele, mas ele é um conto em que a gente vai ficando assustada com a figura da personagem, né? E quando ele vai cortando o rato em pedacinhos, é quase como se a gente encolhesse o braço um pouco, com medo que ele chegasse até a gente. Então, a sua questão é... Assim, eu acho que ela não tem uma resposta. Eu acho que O Enfermeiro é um conto meio que normal do Machado. Ele não tem aquela... Ele é um conto irônico. A ironia do conto, o personagem conversando com alguém que eventualmente escreve um conto, e aí a gente, com todo o nosso arsenal de teoria literária, a gente supõe que ele está conversando com o narrador, né? E um pouco eu começo a pensar, lendo contos de Machado, que ele volta e meia ele acalma o leitor, mostrando, sugerindo, né, mentindo, que tudo aquilo não saiu da cabeça dele, mas que alguém contou para alguém, que aquilo aconteceu. Ou seja, eu tenho pensado um pouco nessa figura do confidente do narrador machadiano, né, qual é a função que ele exerce. E na Causa Secreta é um conto, eu não acho que Machado tem muitos contos que têm detalhes cruéis. O outro é Pai contra Mãe, né, que a escrava perde o filho, o senhor dela é de uma crueldade com ela muito grande. É um conto que tem uma carga social muito mais forte do que a Causa Secreta. Agora, eu acho que no Pai contra a Mãe, com certeza a gente vê aí uma questão de classe social. No Enfermeiro, eu não veria muito isso. Eu acho que o enfermeiro e o coronel são da mesma laia. É verdade que o enfermeiro termina sugerindo que só enriquece quem faz alguma coisa como ele, né? Mas, como eu não acho que ele fez algo muito grave, isso não me impressiona muito, Rodrigo. Mas as classes dominantes são as classes dominantes, né? Elas não seriam dominantes, na verdade. Não tem vantagem de você ser dominante se você não se beneficia. Muito obrigado, professora. Oi, professora Marisa. Boa noite. A pergunta que eu queria fazer de novo sobre o Viver, porque eu acho que eu sou um desses leitores que termina o conto meio confuso, assim. E eu queria perguntar um pouco sobre a organização do livro, porque eu acho que é um conto dos mais inusitados dentro do livro. O Cônego também o Entre Santos, um apólogo, mas mesmo esses eu acho que dá para imaginar eles no Brasil, ou situar eles numa realidade brasileira. O Adão e Eva é diferente, mas ele é contado numa casa da Bahia, e o Viver, ele me parece bem dissociado dessa nossa realidade, ou da realidade da época do Machado. E eu queria saber se a senhora poderia comentar um pouco por que da inclusão desse conto no Várias Histórias, e especialmente porque é tão perto do fim. Eu acho que ele é o penúltimo conto, porque é tão perto da conclusão do livro. Os dois são os últimos contos do livro, né? O Viver é o penúltimo e o Cônego é o último. Eu vou tomar um pouco a sua questão para voltar no que eu comentei relativamente à questão do Rodrigo, as várias molduras que Machado põe nos contos dessa história. É interessante, eu não cheguei a fazer isso, nem os meninos fizeram isso,
Eu não cheguei a comparar todos os textos de várias histórias com a sua versão no jornal, né? Mas valeria a pena a gente ver se essa estrutura é mantida. Porque, por exemplo, eu estou chamando de estrutura, por exemplo, o Viver, ele é quase uma peça de teatro. Ele é um conto absolutamente dialogado e com personagens que são personagens clássicas da literatura, né? Então é uma espécie de... Aí é que eu gostaria de ver como é que era esse conto no Diário de Notícias, porque no livro, eu acho que esse livro é ele é publicado em 1896, Machado já tinha publicado, acho que 5 ou 6 livros de contos. Eu vou ser meio simplória aqui, mas sincera, Henrique. Eu acho que, numa certa altura, o Machado tinha medo que seus leitores se desencantassem e se cansassem dos seus contos, e então ele veste esses contos com diferentes estruturas. Ele comenta um pouco isso na introdução ao livro, dizendo, olha, contos, vamos escrever, é uma coisa curta, é uma coisa que passa logo, é uma coisa que fala da vida. Nem sempre a gente entende de que vida está falando o Asverus e o Prometeu, né? Quer dizer, a gente até pode saber quem são essas duas personagens, mas é bastante difícil a gente inscrever essas personagens no cotidiano de leitores de jornais brasileiros do século XIX, mesmo de um livro do finalzinho do século XIX. Então, eu ficaria um pouco na minha confissão de que esse conto eu não gosto, talvez porque eu não entenda, mas aí não tenho o que fazer. Bom, muito obrigado. O que você acha, Henrique? Ai, não sei. Não sei mesmo. Faz um pouquinho de tempo a última vez que eu li, mas não sei, ele tinha me causado uma impressão por ele ser tão... Ele passar desse plano muito relativo a ele para um mais geral. Pensei que ele queria dar um tom de conclusão, assim, mas depois ele volta para o Brasil com o Cônego, então... Não sei, eu acho que ele seria mais fácil de entender se ele fosse o último ponto do livro. Na posição que ele está, não sei muito bem o que pensar mesmo. Henrique, você está fazendo uma coisa inteligentíssima. Você está tentando encontrar um sentido na sequência dos contos com que Machado organizou esse livro. É bem interessante esse seu projeto, bem interessante esse seu projeto. Eu acho que, que a data de conto mais antiga dos contos reunidos nesse livro é 1884. Aí seria o caso, se nós tivéssemos todo o tempo do mundo, a gente vê entre 1884 e 1896, nesses 12 anos, Machado deve ter escrito muitos e muitos outros contos. E a nossa cabeça talvez se interessasse por tentar entender por que ele escolheu esses para este livro, né? Quer dizer, quais são os que foram deixados de lado. Eu acho que a partir daí talvez a sua questão pudesse ser resolvida, porque verdadeiramente Viver podia ser o conto que fecha a história. E nesse aspecto, o Viver, mais do que o Cônego, quase que dialoga com a Cartomante em termos de saber coisas do mundo oculto, do mundo espiritual, do mundo religioso, e de como essas coisas são, às vezes, completamente equivocadas, né? Tanto que a Rita e o seu amante são mortos, né? Mas gostei da sua questão, viu? Vou pensar mais sobre isso e vou contar para os alunos. Bom. Bom, professora, obrigada por falar com a gente. É sempre uma delícia ouvir a senhora falando. A minha pergunta, na verdade, é bem singela, assim, pensando nessas coisas que a gente aprende e que as personagens do Machado aprendem ao longo dos contos, né? E pensando especificamente no conto de escola, que trata de uma situação de aprendizagem, assim, não muito ortodoxa dentro da sala de aula, né? E eu queria saber, na sua opinião, assim, o que a senhora acha como que esse conto se mantém atual, ou em que sentidos ele poderia se manter atual? Bom, eu acho que ele, junto com o Apólogo, é um conto bastante que é muito frequente em livros escolares, em livros didáticos.
Bom, a partir do título, você já pensa que aquilo se presta para a escola. Agora, é um conto curioso, Mônica, porque é um conto que o menino que passa cola, ele não aprende a lição, né? Ele acha que a escola é um saco e que ele devia mesmo era estar na rua passeando e jogando peão. Então, é um conto onde o Machado quase que faz o contrário do que faz toda a literatura infantil, né? Toda a literatura infantil consegue criar personagens para os quais a escola está sempre certa, os alunos eles passam a ser obedientes, dedicados, respeitosos dos professores, absolutamente ao contrário do que aquele menino que fica olhando para fora pela janela e pensando que o mundo lá fora é muito mais interessante do que a escola. Eu acho que se fosse trabalhar com esse conto, eu pediria outros finais para ele. Por exemplo, depois que acaba a história, o que é que o professor ficou pensando? Depois que acaba a história, o que é que o filho do professor ficou pensando? Né? Então, a questão da cola é uma questão completa, que hoje está até industrializada, né? A gente encontra na internet anúncios de produção não só de trabalhos escolares, como de dissertações e teses. E que cria um problema para orientadores e orientandos, porque você precisa ter certeza de que aquilo que você está lendo não é uma cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia. Então, num certo sentido, quase que esse texto merecia, de novo como o outro, merecia uma ediçãozinha comentada e discutida. Seria bem legal. Aliás, eu acho que vocês todos poderiam pensar em fazer várias histórias digital, né, com pilhas de comentários, exercícios, atividades, etc. e tal. Projeto. Muito obrigada, professora. Boa noite, professora. Prazer tê-la aqui conversando. Então, para encerrar as questões sobre um homem célebre, que o Machado traz um protagonista que está vivendo a contradição entre o desejo de produzir uma arte daquilo que ele considera de caráter elevado e a vocação dele, o que veio, o talento dele, que é fazer músicas populares, né? E essa oposição entre erudito e popular também aparece em outros contos que o Machado trabalha com a música, de formas diferentes, mas está ali dentro, que é como o Machete ou a Cantiga de Esponsais. Aí eu queria saber se a senhora poderia falar ou discutir um pouco sobre essa dualidade que é presente na construção desses músicos, e como o Machado até traz isso, pode se ampliar até essa leitura, se pode. Eu gosto muito do Homem Célebre, né? Agora, a impressão que eu tenho é que ao final do conto, ele meio que deixa de sofrer por não conseguir fazer a obra-prima clássica que ele queria fazer. Você tem razão, a Cantiga dos Esponsais é exatamente a mesma... Exatamente não, mas é uma história também de um músico que tem ambições de produção incompatíveis com aquilo que ele costuma compor, né? Consta que Machado gostava muito de música, né? Não sei se isso quer dizer alguma coisa. Mas eu acho que, particularmente no Homem Célebre, é Pestana o nome do protagonista, né? Eu acho que isso talvez seja, talvez a gente possa ler nessa história, o início da consciência do intelectual das duas modalidades de produção artística que existem, né? Quer dizer, se a gente fosse passar isso para o presente e para a literatura, a questão do best-seller e da obra-prima, né? Qual é a diferença entre ambos? E uma coisa que eu acho bastante interessante da gente pensar é que, atualmente, o Prêmio Jabuti, na categoria romance, ele tem duas categorias. Ele tem o romance de entretenimento e tem o romance literário. Eu acho que isso resolve uma questão prática para o Prêmio Jabuti, mas isso cria uma questão interessante para os teóricos da literatura. A literatura, ela não entretém, ela não diverte, e o que diverte não tem qualidade literária. É uma questão grande e que eu acho que num Homem Célebre a gente pode ler essa questão que talvez no Brasil começasse a aflorar nessa época do século XIX. Talvez nem tanto, porque outro dia, por alguma razão que eu não me lembro exatamente qual, eu estava lendo Tomás Antônio Gonzaga. E numa certa altura, o Tomás Antônio Gonzaga opõe trovas
a poesia arcádica, né? Então, o sujeito que não é bom compõe a trovas que os mulatos cantem. Quer dizer, a trova é vista como um tipo de produção capaz de interessar apenas a mulatos. No século XVIII, a gente não precisa nem pensar quanto de desqualificação do gênero trova esse poema do Tomás Antônio Gonzaga. Não é um poema, é uma carta dele para o Cláudio Manuel da Costa. Bom, voltando aqui ao Homem Célebre, o Pestana está mais apaziguado até do que o maestro do Cantigas Desponsais, né? Ele termina dizendo, bom, vai de polca mesmo. Eu andei vendo, eu fui atrás um pouco, eu gosto muito dessa história. Eu fui até ver se polca era mesmo uma coisa muito popular na época, parece que era. Parece que as moças tocavam polcas no piano quando elas queriam ser mais populares do que quando pediam que elas tocassem uma valsa. Geralmente, espontaneamente, elas tocavam polca e as mães recomendavam que elas tocassem valsas. Muito obrigada, professora. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu só fazer uma coisa. Vai fazer perguntas para nós agora. Agora eu vou fazer perguntas. Já que eu acabei ficando muito impressionada com a questão da materialidade desse livro, né? Esses contos, a partir do momento em que eu fui atrás das questões de jornal e os alunos foram atrás, eu fiquei muito impressionada pelas questões da materialidade desse livro. Então, eu queria, por exemplo, propor que a gente pensasse nas diferentes... Primeiro que vários contos deste livro estão editados como obras independentes. E seria interessante eu pensar, por exemplo, que uma das coisas que tem mais edições é a Cartomante. E aqui a gente tem uma maravilhosa imagem do que seria a Cartomante, em oposição a, por exemplo, a edição inteira do livro de várias histórias, que eu tenho vários objetos que remetem ao Machado de Assis. Esse livro é bastante reeditado e eu estou, no momento, muito sensibilizada para questões de capas e de ilustrações de livros de literatura. E queria também ler 2 textos para vocês, comparando o texto do jornal com o texto do livro, né? Eu vou pegar exatamente o enfermeiro, né? Que chamava Coisas Íntimas, e que tinha muito mais intimidades do enfermeiro no jornal do que no livro. Então, em 1884, quando o enfermeiro está contando que a relação dele com o seu empregador foi piorando, eu vou ler no jornal. Eu vou ler primeiro o que ele diz no livro. Não só as relações foram tornando-se melindrosas, mas eu estava ansioso por voltar à corte. Aos 42 anos, não é que havia de acostumar-me à reclusão constante ao pé de um doente bravio no interior. Para avaliar meu isolamento, basta saber que eu nem li os jornais, salvo alguma notícia mais importante que levavam ao coronel. Eu nada sabia do resto do mundo. No jornal, ele diz o seguinte: não só as relações foram tornando-se melindrosas, mas eu mesmo começava a impacientar-me da longa assistência no mesmo ofício. Era tarde para emendar-me. O grande mal da minha vida era a incapacidade de fazer a mesma coisa por muito tempo. Dava-me também a nostalgia da corte, das belas tardes passadas no banco do Carceler, na Praia das Marinhas, olhando o mar. Entendo, portanto, voltar para a corte. Vejam que é curioso que quando o jornal, em várias passagens, em outra passagem, também há várias outras informações relativamente ao personagem. Ali pelo mês de agosto, tendo eu 42 anos, apareceu meu emprego. Creio que era o 40º. Ele tinha 42 anos e tinha tido 40 empregos. Eu, desde que deixei por vadio o curso de medicina no 2º ano, fui todas as coisas deste mundo, entre outras, procurador de causas, mascate de roça, cambista, boticário e, ultimamente, era teólogo. Vejam que eu gosto de aproximar essa pluralidade de coisas que esse narrador fez com a pluralidade de atitudes que ele tem para julgar aquilo que ele fez.
Às vezes ele acha que foi um crime, às vezes ele acha que não foi um crime, que foi só uma defesa. Então há uma inconstância nessa personagem que eu acho que se perde, ou melhor, que no jornal fica mais patente, né? Aí a questão que a gente discutia é, será que é porque Machado desconfiava que os leitores de jornal eram menos atentos do que os leitores do livro, e, portanto, precisavam de uma ajudinha para compor a personagem na cabeça? Eu não sei, ficarei pensando nessa história. Super obrigada pelas perguntas, pela presença. E agradece. A gente continua se falando. A gente agradece muito, muito mesmo. Eu acho que o Machado fica engrandecido também quando a gente fala sobre ele, né? Cada vez mais a gente tem caminhos e vieses para percorrer quando examina esses contos. E que nem é dos livros mais populares dele, né? É interessante, inclusive, esse trabalho que ele faz de linguagem, né? Às vezes ele aumenta, mas, em geral, ele encolhe aquilo que ele fez passado um certo tempo. Ele faz aquilo que a gente gostaria de saber fazer, que é cortar. Saber cortar o que escreveu e botar no tamanho certo. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!